8h06 em Senhor do Bonfim. Hoje, aqui na bancada do Canal Aberto, nós vamos conversar com Cleito Lim. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em política e estratégia e mestre em educação. Vai bater um papo conosco, vamos conhecer um pouco mais das ações acima de tudo, do nosso pró-semiárido. Cleito, bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui na Caraíba FM, Canal Aberto. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Walterley, bom dia, Guimar, bom dia, Nonato. É uma satisfação estar aqui nesse meio de comunicação extraordinário, que é a Rádio Caraíba FM. Bom, Cleito, o que é o projeto Pró-Semiárido, qual a sua área de atuação e quais os seus objetivos? O projeto Pró-Semiárido é o projeto de desenvolvimento rural em área semiárido do estado da Bahia. É um acordo, é um objeto de um acordo de cooperação técnica entre o governo do estado da Bahia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, que é um organismo ligado à ONU, que tem sede em Roma. Então, o governo do estado da Bahia, através dessa pactuação, tem investido recursos para a promoção do desenvolvimento rural em 32 municípios do estado da Bahia, em especial nos territórios Sertão de São Francisco, Piemonte da Diamantina, Cisal, e aqui no Piemonte Norte do Itapicuru. Bom, o que representa o pró-semiárido e o volume de recursos? Qual a sua abrangência da unidade que faz parte da gestão do Senhor do Bonfim? O projeto pró-semiárido, por se tratar de um projeto de desenvolvimento rural, tem uma matriz, uma perspectiva, de certa forma, sistêmica, né? Visa não só a questão do fortalecimento organizacional, mas também a formação política, a geração de emprego e renda, trata das questões ambientais, de acesso ao mercado, ou seja, das condições de fortalecer o principal segmento do país, que é a agricultura familiar, e entendam a agricultura familiar as comunidades tradicionais, as áreas de reforma agrária do INCRA e do crédito fundiário, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, ou seja, um segmento importante, né, da população brasileira, que gera emprego, gera renda e, sobretudo, produz alimentos. Então, o pró-semiárido tem nessa pactuação investimentos que ultrapassam 90 milhões de dólares, 50% não reembolsável, mas 50% que o governo do estado reembolsa com o pagamento dos nossos impostos, e tem proporcionado nessa unidade de gestão, de Senhor do Bonfim, com 11 municípios, os 9 do Piemonte Norte Itapicuru, mais 2 do Cisal, Queimadas e Itiúba, investimentos que só aqui ultrapassam já 50 milhões de reais. E na realidade, Cleito, quem são os principais parceiros na execução desse relevante projeto? Na verdade, é um projeto, que é encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós temos o secretário Josias Gomes, articulado pela principal empresa de desenvolvimento rural do estado, que é a CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que tem o presidente Wilson Dias, pela coordenação do pró-semiárido, meu coordenador César Mainá, que eu estendo o abraço, e aqui por uma equipe, Walterley, extraordinária. Nós temos no âmbito do pró-semiárido, que fica ali no CETAF, o Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar no DERBA, 18 profissionais de áreas múltiplas, engenheiros agrônomos, pedagogo, contabilista, técnica e agropecuária, administradores, e ainda as instituições de assistência técnica. Aqui nós temos na nossa área de jurisdição o IRPA, a Cactus, o IDESA, a Aresol, e as parcerias com as cooperativas, com as prefeituras, as secretarias de desenvolvimento rural, o colegiado de desenvolvimento territorial, o CODETE, ou seja, tanto membros da sociedade civil quanto do poder público fazem parte disso, assim como as universidades e demais instituições de ensino superior. Cleito, nos fale com relação aos investimentos que são indicadores de geração de emprego e renda no Piemonte Norte do Itapicuru, do Cisal e, em especial, o Senhor do Bonfim. É importante salientar, Walterley, que a perspectiva de desenvolvimento, ela não está focada essencialmente na questão econômica. É fundamental a geração de emprego, de renda, mas a formação política, os processos educativos, a questão ambiental, a questão social são fundamentais. Então, o pró-semiárido envereda no fortalecimento das instituições, os recursos são passados pelo governo do estado da Bahia, pela CAR, para as associações fazem a gestão desses recursos. No nosso território, são
na nossa área de jurisdição, melhor dizendo, que abarca o Piemonte, Norte Itapecuru e o Cisal, são 38 associações, entendeu? Que recebem esse recurso e aplicam na sua formação, no seu fortalecimento, no seu empoderamento e na base produtiva. Então, a partir do investimento na base produtiva, que fixa o homem e a mulher no campo, né, que melhora as condições de produção, de segurança alimentar, e de acesso a mercado, é que se tem a pactuação, né, de que homens e mulheres vivam com dignidade e possam ter renda para a sua soberania nutricional e alimentar. Bom, o Proxemiárido, ele é considerado o mais ranqueado dos projetos FIDA. Agora, relate, por favor, como e onde você promoveu as ações da unidade de Bonfim e outros continentes. O FINDA, né, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, ele procede com esses investimentos em vários continentes do mundo, né, sobretudo na América Latina, na África e na Ásia. E o nosso projeto, ele apresenta-se como mais ranqueado por conta da sua capacidade operacional, pela sua forma de gestão e de como a coordenação desse projeto, que tem sede em Salvador, e as unidades em Juazeiro, em Jacobina e Bonfim, tem feito essas ações no campo com os parceiros. De certa forma, alguns eventos, e aí antes da pandemia isso foi possível, ocorreram em alguns países. Então, na África, em Moçambique, nós tivemos a oportunidade, junto com o pessoal da Central da Caatinga, a Central das Cooperativas da Caatinga de Juazeiro, apresentar as ações de comercialização no território Piemonte, Norte Itapecuru e também no norte baiano, no sertão de São Francisco. Então, posteriormente, na Itália, em Turi, e a cada 2 anos acontece o Terra Madre, onde mais de 60 representações do mundo participam, né, com a sua gastronomia. Nós tivemos a oportunidade de, com algumas cooperativas do estado da Bahia, apresentar parte da nossa gastronomia, aqui em especial, né, dos derivados do licuri, né, do que se pode produzir, né, na gastronomia com derivados do licuri. Recentemente, né, há 2 anos, no Uruguai, uma experiência exitosa que rendeu, né, também premiação, que foi a experiência das cirandas, né? Então, uma experiência foi desenvolvida especialmente aqui na unidade de Bonfim, justamente porque é muito difícil as mulheres participarem do processo. Então, o Proxemiárido provoca essa questão da participação da mulher, da participação dos jovens, e em muitas situações de decisão, a mulher, por um motivo ou por outro, e principalmente por conta da extensa jornada, está com a criança, está fazendo a comida, então ela deixa de participar. Então, o projeto, junto com o Instituto Rumos da Educação, apresentou uma proposta de inserção dessas mulheres. Então, essa experiência foi apresentada no 10º Seminário Internacional de Educação, lá no Uruguai, né? Inclusive essa experiência se transformou no capítulo de um livro, né? Então foram experiências desenvolvidas por essa equipe. É importante salientar que a equipe, né, da UGP do Senhor do Bonfim, para mim, é a principal equipe de todas as outras UGPs, entendeu? Por conta do engajamento, da capacidade técnica, da capacidade operacional, sem a qual não teríamos esse êxito, que certamente contribuiu sim para que o ranqueamento do Proxemiárido fosse esse a nível dos projetos FIDA no mundo. Vamos falar agora com relação à retomada da irrigação em Ponto Novo após as intervenções da KSDR com recursos do acordo do empréstimo entre governo da Bahia e o FIDA? A sociedade sabe que há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, o projeto Ponto Novo colapsou, né? Nós tínhamos, inclusive, Ponto Novo como referência na produção de banana, né, no agronegócio, as 145 famílias também produzindo uma diversidade de frutas, e aquele período de estiagem fez com que o projeto ele deixasse de funcionar, né? É evidente que, na concepção política,
o abastecimento humano é a prioridade. Então, a gente sabe que a barragem de Ponto Novo abastece, né, famílias de vários outros territórios, não só Ponto Novo, Piemonte Norte Tapicuru, vai ao Cisal, vai à bacia do Jacuípe. Então, o governo do estado da Bahia, o governador Rui Costa, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a CAP, apresentou uma proposta ao FIDA e fez a intervenção do Fusgate, né, uma tecnologia francesa que viabilizou a ampliação da capacidade da barragem em mais de 25%. De lá para cá, dessa intervenção, a barragem já transbordou umas 3 vezes e foi possível através de convênios com o Distrito de Irrigação, em parceria com o município, retomar. Né, tem 2 anos, né, que nós investimos em parceria com a SERB, que é a gestora da barragem. O projeto para semiárido colocou mais de 6 milhões de reais. Em conseguinte, nós colocamos mais 1 milhão de reais na reestruturação do perímetro. Ponto Novo hoje está em plena produção, os 145 hectares. E está previsto agora, Walterley, Nonato e Alguimar, mais 9 milhões e meio de reais. Nós estaremos ampliando este ano mais 120 hectares irrigados em Ponto Novo, que vai atender, nesse caso em especial, famílias dos movimentos sociais, MST e MPA. Então, o governo ampliando os investimentos e Ponto Novo aí, né, nesse volume de recursos, chegando a quase 18 milhões de reais de investimento do projeto FIDA. Boa estratégia de saúde, o que é? E gostaria que você também focasse, Cleiton, com relação às parcerias com as prefeituras e cooperativas. Essa estratégia de saída, o projeto Prosemiárido, como eu falei inicialmente, ele é um acordo de empréstimo. Então, o governo toma empréstimo, executa aquele empréstimo, então ele tem início, meio e fim. Em virtude da pandemia, a gente conseguiu estender por mais um ano, o projeto termina no próximo ano. E a estratégia de saída é de como todos esses investimentos que o projeto tem feito, nesses 32 municípios, no nosso caso especial, nesses 11 municípios aqui, de como vai ficar isso, né? Porque o convênio com as equipes de assistência técnica do IRPA, Cactus e Desaresol vai acabar. A nossa equipe, que foi selecionada, contratada e que é paga com esses recursos do FIDA, mais adiante, ela será desarticulada, né? E de como ficam essas famílias, né, com acompanhamento técnico. O projeto que investiu na base produtiva construiu muitas agroindústrias, e está construindo agroindústrias em Bonfim, Pindobaçu, Caldeirão Grande, né, Antônio Gonçalves, Andorinha, Ponto Novo, Campo Formoso, Jaguarari, e também lá no Cisal, em Tiúba e Queimadas. Então, a estratégia de saída no fortalecimento das cooperativas, então parcerias como essas estabelecidas com a Central da Caatinga, né, com a cooperativa do Piemonte da Diamantina, as centrais das associações em Bonfim e em Andorinha, né, são fundamentais. E agora também com as prefeituras, né, já visto que as prefeituras têm o seu quadro profissional, né, concursados, alguns outros contratados, e que esses profissionais eles poderão estar acompanhando. Então a gente está recentemente a gente conseguiu consolidar 2 parcerias estratégicas no município de Campo Formoso e Senhor do Bonfim, e nessa perspectiva a gente tem assim essa estratégia de que os investimentos que foram feitos deverão ser acompanhados por essas organizações, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada. Nós temos as parcerias prefeituras e cooperativas. Agora, existe na realidade aquelas prefeituras em que as suas secretarias estejam mais atentas e procurem mais, inclusive, os senhores para dar um suporte, dar uma orientação, ou elas trabalham de maneira, eu diria que igualitária? Na verdade, Walterley, cada município, pela sua demanda, capacidade técnica operacional, pela sua demanda, pela sua estrutura, tem equipes, digamos assim, mais robustas ou menos robustas, né? Então, na verdade, desde o início, a gente, do Prosemiárido, mensalmente tem apresentado, através de informes, através das ações, o projeto no âmbito do Colegiado de Desenvolvimento Territorial, o CODETE, que é uma instância colegiada. Então, todas as informações são passadas, tanto
tanto para o movimento sindical que ali compõe, né, as organizações sociais e as prefeituras. Entretanto, algumas outras terminam compreendendo ou disponibilizando seus profissionais para tal. Então, nesse sentido, a ação nossa em todos os municípios, né, Jaguarari, Campo Formoso, Ponto Novo, Andorinha, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Cadeirão Grande e aqui em Bonfim. Entretanto, nem todas correspondem a tempo ao que é demandado. A gente tem uma estratégia hoje interessante, que é a parceria com o consórcio público, né? Então, para o sistema de inspeção municipal. O projeto aportou recurso que contratou veterinário, administrador, e esses veterinários fazem essa articulação dos municípios para que eles possam registrar suas agroindústrias, fazer com que esses produtos tenham a certificação e tenham a facilidade, né, de apresentação ao mercado, seja ele institucional e privado. Entretanto, é algo que precisa avançar mais, mas do início do projeto até agora, a gente já percebe algumas materializações nos municípios que compõem esse grandioso território. Cleiton, bem recente aconteceu um fato em Senhor do Bonfim, nós até entramos em contato contigo, eu falei pessoalmente no seu WhatsApp de uma situação que o nosso programa tomou conhecimento. Um evento, o senhor falou com relação a parcerias, prefeituras, cooperativas, enfim. Aí houve um evento para semiárido, parceria Prefeitura Municipal do Senhor do Bonfim, e nos bastidores, inclusive noticiaram, de que o ex-prefeito Carlos Brasileiro não teria gostado de absolutamente nada do fato de ter acontecido um evento do Senhor do Bonfim sem que a presença dele tivesse acontecido, ou seja, ele não teria sido convidado para participar do evento, teria ido até Salvador para questionar por que um evento no Prosemiário do governo do estado tem um prefeito da oposição participando e não tem um ex-prefeito. Nós entramos em contato contigo exatamente para checar essa informação. Não sei se pode se colocar bem, mal-estar, desconforto por ter o ex-prefeito ter ido solicitar informações, ou na realidade nem informações, querer por querer, que ele tinha que participar do pleito. Chegou até você esse descontentamento do ex-prefeito Senhor do Bonfim? Olha, Walterley, no campo político muitas coisas ocorrem, né? E algumas considerações, algumas falácias, algumas informações. Do ponto de vista pessoal, eu não recebi nada, né, de informação com relação a isso, eu desconheço situação tal como essa, e assim, da forma que aconteceu em Campo Formoso, em Bonfim, em outros municípios, a gente tem sempre cumprido a nossa relação institucional, e na relação institucional a gente cumpre aquelas orientações que são repassadas pela empresa. Então, do ponto de vista daqui de Bonfim, em especial, o evento que aconteceu e que vai acontecer em outros municípios são com as partes interessadas, né? Entretanto, eu desconheço algo, né, dessa magnitude que tenha sido colocado com relação a nem pelos bastidores, olha, Cleiton, está acontecendo isso. A gente sabe as coisas pelos bastidores, mas nada se materializa, porque se de fato tivesse algum tipo de materialização similar, eu não estaria aqui nesse momento. É verdade. Bom, Cleiton, algo mais você gostaria de colocar aqui no programa Aqui no Aberto da Caraíba FM? Eu gostaria de colocar que a gente continua ampliando, a gente está na fase da construção das agroindústrias. Aqui em Bonfim a gente está finalizando a agroindústria na Canavieira e algumas cozinhas comunitárias, agroindústria de processamento de unidade de mandioca. Em Pindobaçu, a gente viabilizou a produção, a construção da estrutura de beneficiamento do mel. O pessoal de Pindobaçu está dialogando com a Copcaf em Campo Formoso, a cooperativa do Limoeiro, que nós vamos aportar mais de 600 mil também no entreposto de mel. Caldeirão Grande, nós conseguimos construir as unidades de processamento de licuri, né? Em Antônio Gonçalves, estamos concluindo uma unidade de produção de rapadura e açúcar mascavo na comunidade bananeira dos Pretos, e agora iniciaremos uma obra da unidade de processamento de hortifrutis em Grota da Gia. E Andorinha, uma parceria extraordinária com o município, né, com a reabilitação do centro de reprodução de caprino e ovino, e agora, depois de investirmos mais cerca de R$1 bilhão nesse centro de reprodução, o MAPA nos orientou a fazer alguns ajustes para que esse centro de reprodução seja registrado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estamos fazendo isso e fortalecendo a caprino-ovinocultura no território, em especial naquele município. Ponto Novo, eu já entrei com detalhe, né? E
também nos municípios do Cisal, Queimadas e Itiúba, parceria muito bacana lá em Queimadas, né, em Itiúba, fortalecendo a piscicultura, né, lá na Camandaroba. Aqui nós temos também investimentos previstos por Açude do Sonhê, talvez também no Diquissé, ou seja, falar de que nesse período de pandemia, Walterley, a gente percebeu, e a equipe de monitoria, avaliação, a coordenação tem apontado isso, tanto do componente produtivo social, de gênero e geração, de que muitas famílias permaneceram no campo por conta dos investimentos, por conta do acompanhamento da nossa equipe técnica, por conta da produção de alimentos que garantiu a segurança alimentar e nutricional, utilizando posteriormente os excedentes para comercialização através do delivery, porque as feiras elas terminaram, né, deixando de funcionar durante um longo período, e isso demonstra, né, que essa iniciativa do governo do estado da Bahia, do governador Rui Costa, o secretário Josias Gomes, o nosso diretor Wilson e o nosso coordenador Mainá, em promover essas ações de desenvolvimento, é que justamente fazem com que homens e mulheres possam, de certa forma, viver com dignidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse conceituado meio de comunicação, que é a Rádio, né, Caraíba FM, ao Walterley, ao Nonato Aguimar, né, e estou satisfeito. Cleito Lee, chefe do escritório local Caprosemiárido, foi entrevistado, portanto, hoje aqui no Canal Aberto. Daqui a pouquinho tem muito mais informações para você. 8h27. Canal Aberto. Participação pelo telefone 74 354